Fala galera, sejam bem-vindos ao Datalogando. Hoje a gente vai fazer um episódio especial de South by Southwest com dois convidados que estiveram no evento comigo e também são da área de dados. Primeiro, Denis Fer. Valeu, obrigado aí pelo convite, prazer estar aqui, um evento super bacana aí, né, de participar, foi meu terceiro. Terceiro dele. Fazia um tempo que eu não ia, estava aí acompanhando online e acho que tem um clima aí, né, tem quem tá aí colocando agora no LinkedIn que gosta, que não gosta, que vale a pena, que não vale a pena, mas acho que tem um clima, uma áurea lá que acontece que ela é diferente e achei que esse ano foi bem legal, tem coisa bacana aí pra gente falar a respeito. Legal. Denão, faz tempo que a gente se falou, 3 anos, então relembra todo mundo aí o que o Denis Fer faz, como é o seu background, fala um pouco sobre a Just. O Denis é um cara que veio, né, da área técnica, formado aí, na época era só ciência da computação, né, e evoluiu a carreira para esse mundo de BI, de dados, é um apaixonado aí por dados, por analytics de uma maneira geral. Tem uma consultoria hoje chamada Just a Little Data. A gente tenta resolver problemas através de dados, né? Me dá um problema, uma oportunidade de negócio, um nicho, eu quero melhor performance disso, quero evitar aquele custo. Como é que dados conseguem ajudar a gente a direcionar isso? Acho que é uma das nossas principais missões aí de vida, e aumentar a cultura data-driven dentro das empresas e rodar operações aí de performance apoiada em dados. Legal. E nosso segundo convidado, Daniel Murta. Opa. Bem-vindo, Dani. Começando aqui, agradecer também pela oportunidade. Primeira vez que a gente está fazendo, espero que seja a primeira de muitas. Bom, sou Daniel Murta, sou formado em administração. Atualmente eu sou CTO, cofundador do Lookbox. E a gente existe para democratizar a cultura de dados nas empresas. Então, a forma, né, que a gente escolheu de atender esse propósito é criando uma ferramenta, que é o Lookbox, em que os colaboradores das empresas podem fazer perguntas usando linguagem natural para poder consumir os dados do dia a dia que são necessários para poder tocar a operação. Então, Legal. Pode ser desde consultar venda, meta, e mais para frente eu falo um pouco de algumas novidades aí que tem tudo a ver com essa edição do South by Southwest. Legal, acho que o curioso de vocês dois é, o Denis foi meu chefe no passado, né? E você, a Lookbox, você é a primeira vez, mas a Lookbox já esteve aqui. Verdade. Então a Lookbox já esteve aqui com o Rodrigo, teu irmão. Perfeito. E a gente tem que atualizar esse episódio, que tem muita novidade aí que você vai contar, acho que nesse episódio aqui pra gente também hoje. Exatamente. Mas vamos lá, então como o nosso assunto é South by Southwest, que acabou de acontecer, terminou agora no dia 19. Vamos lá, então conta pra gente antes, Dani, já que você esteve no episódio passado, como que foi o episódio passado? O que tiveram de relações quando a gente fala de dados, para a gente depois trazer para essa visão? Bom, então, 2022 foi super interessante ter participado do South by Southwest, até porque eu gosto de primeiro assistir, claro, todas as palestras, entender quais são os temas, e eu vou fazendo anotações para depois encontrar quais são alguns pontos em comum. Fiz isso no ano passado, fiz isso nesse ano. E no ano passado, o que foi muito interessante, que mesmo com todas as tecnologias, né, que mostraram, focando muito em metaverso e NFT, eu acho que um tema secundário que estava em quase todas as palestras era de conexão entre as pessoas. Então, não foi apenas da tecnologia pela tecnologia, mas como a tecnologia possibilita o contato entre as pessoas e também como que os seres humanos precisam ficar atentos, né, no que está sendo lançado da parte de tecnologia para manter um contato, para manter o lado humano vivo dentro da tecnologia. Tá, e esse ano a gente viu que, aliás, metaverso foi muito falado em NRF, dos outros anos que eu falei com o Rodrigo, seu irmão, eu falei com o Uli. E a gente viu que metaverso esse ano não foi muito falado em 2023 na South by Southwest. Perfeito. Eu acho que já tem um lado disso que, na verdade, era um pouco esperado. Porque, mesmo no ano passado, quando estava falando da parte de metaverso, ficou muito claro pelas palestras que era uma grande coxa de retalho. Então, todo mundo falava de metaverso, cada um por um ponto de vista. Dava para ver que não tinha um consenso nem do que era o metaverso. Tanto chamavam de betaverso, né? Perfeito. Alguns cenários mostraram, assim, sobre algumas palestras, né? Do lado de o metaverso, como se fosse um lugar. E até na palestra do Zuckerberg ficou mais claro que é um conceito, né? Então a gente passou da evolução da internet de ter links para fotos, vídeos e o metaverso focando na parte de imersão, e tem N formas de fazer isso. Então, como ainda é um assunto em desenvolvimento, esse ano tiveram, né, alguns momentos falando sobre isso, mas realmente não foi o foco. Mas acho que a expectativa minha também, acho que assim,
Teve uma pessoa que falou bastante sobre o metaverso, que foi a questão do... Bastante não, mas foi aquela metaverso, Generate AI, que daí ele já puxa um assunto no outro, que vai puxando no outro, e aí fica uma coisa não superficial, mas acho que um ponto que trouxeram, que eu acho que eu quero ter a opinião de vocês, se vocês... Eu não vou me lembrar. Quando a gente tá aqui, a gente começa a esquecer o nome dos palestrantes, que a gente assiste, tipo, 6 palestras num dia, né? Então é doideira. Mas acho que ele falou um negócio interessante. Falou, a nossa expectativa do metaverso é que ele seja muito mais rápido. E ele não vai ser tão rápido assim. Justamente porque tem o desenvolvimento, e acho que você falou para mim antes da gente começar aqui, as fases que o metaverso tem, que são a fase de... Você pode repetir aquelas fases? Perfeito. Bom, tem a evolução em si, né, que é a parte da imersão, que é o metaverso, depende de uma série de etapas que a gente ainda está cumprindo. Tem desde da parte do próprio hardware, que a gente não tem ainda as tecnologias necessárias para ter essa imersão. De novo, a sensação da conexão com o ser humano do outro lado do mundo, né? Até um dos pontos, para pegar um detalhe que eu acho que é bem relevante, que é no metaverso, no que a gente tem hoje, mesmo com headsets, a parte de VR, você não consegue olhar no olho. Você tem um avatar que olha para o nada e você não tem um contato humano de olhar olho no olho e ter aquela sensação que você está falando de fato com uma outra pessoa. Então, isso vai passar a existir, né, em breve, mas a gente não está lá ainda. E qual é a escala mesmo que a gente tem? Ou a gente está falando de... Perfeito. Começa com a parte de texto, GIFs. Daí a gente evoluiu para imagens, surgiram todos os blogs possíveis. A gente passou para a parte de vídeo, que a gente tem TikTok, Instagram e outras ferramentas. E aí sim chegar no metaverso, que é a parte de imersão. Né? Mudando os eventos aqui, mas não perdendo os eventos, no Web Summit que aconteceu em Portugal no final do ano passado, a pessoa responsável pelo produto metaverso dentro da Meta, né, dentro ali da empresa do Mark, ela fez lá um pitch. E ela colocou isso como o metaverso sendo e era a palestra mais esperada, obviamente, do Web Summit na oportunidade. E era colocado como um próximo momento e que para que ele acontecesse, muita coisa de AR e VR precisaria ainda evoluir. Porque ela entende que para ter essa conexão nesse mundo virtual, de fato, as tecnologias ainda não estão 100% prontas. Sim. É uma realidade. Ela vai acontecer. Qual é o tempo para isso acontecer? Mas eu acho que a nossa expectativa era muito, não vai acontecer. E não vai, cara. A gente está colocando, porque está tudo acontecendo muito rápido, e a gente entra em cenário. E aí entra um outro assunto que a gente viu bastante aí, que é a inteligência artificial. Perfeito. Nesse cenário. Então vamos falar um pouco aí agora sobre as palestras que a gente viu, principalmente relacionado a esse tema. Perfeito. Que eu acho que teve bastante coisa sobre isso. E a percepção de vocês, se quiserem trazer algum palestrante também, fiquem à vontade que a gente vai debatendo aí. Eu queria começar com uma percepção que eu acho que é uma boa forma de tratar essa mudança, né, de assunto entre a parte de metaverso para a parte de AI, que foi um comentário que o John Maeda fez, né, e é o VP de Design da Microsoft. Ele comentou que o nosso momento de inteligência artificial é que nem tirar ketchup de um pote de vidro. Que todo mundo quer usar, todo mundo quer entender como é que funciona a IA, então você está batendo, não está saindo ketchup, não está saindo ketchup. De repente, esse ano, você bate forte demais e vem tudo de uma vez. Né? Exatamente, vem a tampa com todo o conteúdo. E foi exatamente a sensação, assim, lá de tanta palestra falando do mesmo assunto, claro que por pontos de vista diferentes, né? Primeira vez que eu fui pro South By foi em 2015, e a palestra das mais legais que eu vi lá era sobre IA e como que ela ia mudar a vida e não sei o que ia acontecer, que todo mundo ia ter um assessor, todo mundo ia ter o seu próprio IA que ia responder às atividades cotidianas e tudo mais. Aí você vai 7, 8 anos depois e você vê uma realidade disso acontecendo. Eu acho que o South By tem esse quê futurista, né? Que não é sobre a tecnologia, é sobre o impacto da tecnologia na sociedade, no dia a dia, no ser humano. Acho que é um tema muito forte que aconteceu lá também esse ano, ESG, né? Estava presente. ESG. Ou era uma palestra sobre, ou qualquer palestrante citava algo relacionado a isso. Então, é interessante de ver essa evolução. Demorou 8 anos para aquilo virar uma realidade hoje no nosso dia a dia, usando uma plataforma para ajudar a gente em algumas atividades cotidianas. Essa evolução não vai demorar 8 anos para a próxima. Exato. Grande. Então, acho que não demora 8 anos para o metaverso, mas tem um hardware aí que eu acho que ele é mais complicado do que o software. Ninguém vai sair andando na rua de óculos, né? Como é que nós vamos resolver? O hardware e cultura também. Eu acho que a gente está entrando num cenário que vai mexer agora um pouco com a nossa cultura nesse cenário também. E um ponto que você falou da palestra do John Maeda, ele falou um negócio aqui que eu guardei, que foi... Peraí, deixa eu pegar minha cola aqui.
que foi o ponto que acho que todo mundo se preocupou nessa parte, né? Porque a gente está falando muito de inteligência artificial, e quando a gente via as perguntas no final da palestra, todo mundo estava perguntando se a IA ia roubar os trabalhos. Eu acho que era quase que unânime, assim, todas as perguntas, se vocês entravam lá no coisa, era isso. E o John Maeda falou um negócio interessante, que falou, os trabalhos que a IA irá pegar são os trabalhos que não queremos fazer. Então, a gente olha para esse cenário, que foi um debate muito grande, que a gente pode entrar depois até na palestra do Brockman também, que é o fundador da OpenAI. Ele respondeu diferente. Né? Ele respondeu diferente. Então, assim, a gente entra... que eu acho que esse é o ponto, porque a gente absorve muito conteúdo. Aí a gente está tendo esse bate-papo justamente para ver a percepção que vocês tiveram em relação a isso. Eu vou trazer a minha. Quando eu vejo isso daí, eu acho que é uma definição interessante e política, na minha percepção. Por quê? Acho que sim, ela vai pegar o trabalho que a gente não quer fazer, como já está acontecendo. A gente já vê muitos movimentos desse daí que a inteligência artificial passa a ter uma representatividade muito grande, carro autônomo. Então, assim, será que a gente vai querer dirigir daqui para frente? Será que o carro não pode ter uma representatividade quase que única nesse cenário? Estamos vendo que estamos indo por esse caminho. E o Greg Brockman ele já falou que também, na maneira política dele, mas ele falou que a inteligência artificial vai ser usada para amplificar. Eu concordo com a visão que ele traz de amplificação. Por quê? Porque assim, a gente vê um Midjourney, que faz as imagens. Ele fala, isso daí serve para inspiração, não serve para roubar o lugar do designer. E hoje em dia, lá na Tomorrow, as pessoas estão usando como inspiração mesmo. Mesmo porque ela vem embaixo e você não paga ainda $60 para pegar aquela imagem e outra. Eu acho que tem um trabalho profissional ali no meio humano que precisa. Queria saber a opinião de vocês sobre esse tema que ficou um pouco conturbado ali. Só para dar um ponto, você falou do carro autônomo, eu voltando para casa em uma das noites ali num Uber, eu confesso que viro pro lado e tinha um carro autônomo lá do meu lado, parado no farol, dando seta, virando, eu comecei a filmar, né, andei, eu já tinha visto isso há algum tempo, mas sempre em ambientes restritos, né, uma visita lá no Google, lá, e que você olha lá no lugar de teste dele, mas nunca na rua, literalmente na rua, num lugar que ele estava lá, de fato, autônomo e trabalhando. Então, muito maluco de ver, de novo, vendo aquilo virando realidade, né? O que eu gostei muito da palestra do próprio fundador aí da OpenAI, primeiro foi da pessoa que entrevistou ele, cara. Né? Vou até foi aquela jornalista dela, da mídia... Laurie Seagal. Media.com. Não sei se o sobrenome dela fala assim, é da Dot.Media. Dot.Media. Ela foi muito específica, provocadora, maldosa no bom sentido da palavra, algumas perguntas para ele, e colocando ele em saias justas, né? E qual é a potência que a tua, né, ferramenta, a tua empresa está criando no mundo e qual é a consequência disso, né? Então, quando ele fala do emprego, né, para a gente não viajar aqui no tema e focar no que você estava colocando, quando a gente volta para falar do emprego, entendo com essa história de expansão que ele coloca, mas assim, ela é uma resposta política. A produtividade aumenta, eu vou conseguir fazer mais coisas sozinho, eu não preciso ter 3 pessoas comigo. Vai acontecer um desemprego. O que vai acontecer é uma adaptação também, né? Essas pessoas elas vão se adaptar e novas funções vão acontecer. Um termo que vem sendo falado bastante é o Prompt Engineer. Caramba, você tem já um engenheiro, tudo engenheiro agora, tudo engenheiro, né? Engenheiro para conversar com a IA. Então, é um termo que já era utilizado para quem trabalhava diretamente com Machine Learning, Deep Learning, mas que começa a virar algo que pode ser uma pessoa comum, que é uma redatora, e que como agora você tem milhões de formas de fazer textos de redação muito mais rápidas, com uma maior produtividade, ela vira ali um prompt engineer tirando o melhor da máquina, sem perder a qualidade humana, né? Então, como as pessoas podem se adaptar. O ponto que a jornalista provocou bastante, que eu achei bem legal, é que, mas quantas vão se adaptar e quantas não? E a sociedade, aí voltando para a nossa sociedade, o quanto as pessoas vão se afastar, né? Assim, vai ter uma distância social maior ainda, né? Nesse sentido, porque algumas pessoas se adaptam, outras pessoas vão ter que mudar completamente de emprego, de vida. É complexo, assim. E ele não soube responder, né? Assim, ele... Eu acho que, mais uma vez, ele foi político. Question. That's a good question, exatamente. Eu acho que a resposta daí é bem política mesmo, claro. Na posição que ele tá, com a ferramenta que ele tem, e não vai querer... E num evento desse, ele não pode chegar e falar, não, gente, ó, se preparem aí, porque não vai ter emprego para ninguém aí daqui a pouco. Exato. Tanto que ele mesmo fala, né, durante, na sessão dele, ele comenta que a gente tá tirando os trabalhos repetitivos. Então, se você
fundamentalmente está executando trabalhos repetitivos, acaba que você pode ser substituído. E claro, espera-se que quando você é substituído dessa atividade, você encontre uma outra. Mas aí até você encontrar a sua próxima atividade, é um processo bom, movimentos vão acontecer. E o que é interessante, né, conectando com as outras palestras, a gente vê quais são esses trabalhos repetitivos. Porque parece que é uma coisa muito, muito técnica, operacional, mas, por exemplo, na palestra do Kevin Kelly, ele fala que, assim, a gente, como ser humano, está descobrindo também o que é repetitivo no nosso dia a dia que a gente não sabia até então. E ele fala coisas como procurar informação em milhares de páginas, sumarizar isso, porque procurar é legal. A gente já tinha com o Google resolvido uma grande parte. Sim. Agora, você sumarizar a informação e trazer de dado uma pergunta, uma resposta concreta baseada nesses textos, é algo que um chat GPT tira de letra, por exemplo. Conversar, pintar um quadro, ou seja, o que é repetitivo não é tão simples quanto parece no primeiro momento. Por isso que muita gente vai se afetar. Mas a definição de o que é repetitivo é engraçado, porque, tudo bem, dirigir é algo repetitivo. Mas, por exemplo, os jornalistas estão com medo também, porque as matérias podem ser feitas através de um chat GPT da vida. Mas não é uma atividade repetida. Porque depende de eventos para você descrever uma matéria. E aí, até que ponto que a gente está falando de uma atividade repetida? Aí eu achei interessante a colocação do Maeda em relação a isso. Que ele fala, no estágio atual que a gente está, pelo menos, bom, a gente não sabe o que vem pela frente. Exatamente. Mas no estágio atual, a inteligência artificial ela é a cognição. E a gente, como ser humano, tem um papel de usar para a inteligência passando o contexto para ela. Então, na parte do jornalista, o que mata, na verdade, é mais um trabalho de, talvez, redator, de entrar no detalhe de qual a melhor forma de escrever. Agora, o que você vai gerar como conteúdo, dado um contexto de uma situação, isso é algo que um GPT, pelo menos no momento, não resolve. Né? E é como você pode potencializar o trabalho do jornalista. A ideia é ele não sair gerando conteúdo, né? Tem o diretor do jornal, só para exemplificar de uma maneira chula aqui, mas tem o diretor do jornal e um monte de algoritmo gerando. Não é isso, né? Exatamente. A pessoa que faz 3 matérias no dia, 5 matérias no dia, ela vai fazer 10. Mas o poder dela é esse, é do dar o contexto. Eu vi muita gente lá vendo as palestras, pegando o áudio, aí usa um aplicativo para fazer aquela transcrição do áudio em texto. Na própria palestra lá aparecia às vezes a legenda, e era muito louco que às vezes a pessoa falava uma coisa e a legenda mostrava outra, porque ela falou um palavrão, e automaticamente a legenda se acertava. Então você vê que você tem um tempo real de transcrição. Aí essa galera fazia essa transcrição, jogava num Word, você pega esse Word e joga lá num OpenAI de texto, um chat GPT da vida. O chat GPT me confirma que em 10 tópicos quais são as conclusões dessas conversas. Ele te traz aquilo resumido, ou seja, posso ver a palestra em 1h30, que tem toda a reação, a voz, o tom de voz, a pessoa, a expressão e tudo mais, eu vou ter um aprendizado, ou eu posso ler 10 tópicos resumidos, takeaways daquela palestra. As experiências são completamente diferentes. Perfeito. Né? Então, eu acho que também não perde então a gente vai virar tudo... Não, acho que não perde também o momento da experiência, porque você tem um outro contexto, uma outra vivência sobre aquele mesmo assunto. Pegar só o takeaway no final é fácil. Sim, você sem coloca dúvida. isso em todas as palestras lá, você tem facilmente... Mas eu acho que tem muita gente só pegando o takeaway ali, mas você perde todo o contexto em cima daquela todo visão. o contexto. Todo o contexto. E o sentimento do lugar, né? Que momento que o cara foi aplaudido em pé? Em que momento a galera vaiou, né? Sabe, você tem uma reação que no texto a galera começou a sair da palestra. Existe, de repente, né? eu entrei em algumas palestras que eu esperava uma coisa e não era. Não, mas a do próprio rapaz do OpenAI, eu tinha umas pessoas atrás de mim que elas tinham um viés humano. E elas ficaram horrorizadas com a palestra. Elas falaram, foi terrível, esse cara é horroroso, ele está destruindo o mundo e nem sabe que ele está fazendo isso. E você tem outras pessoas que, de repente, tinham um viés ali, mais entusiastas da tecnologia, falando, cara, esse cara está trazendo para o mundo o potencial de um algoritmo analisar um exame que o SUS demora 90 dias para responder para uma pessoa hoje em 10 minutos e falar o que ela tem. Calma aí, que isso não é humano pra caramba, esse foi um exemplo que ele frisou bastante, principalmente na questão saúde, câncer. Você poder identificar através dos dados essa informação é algo que a inteligência artificial vai ajudar muito a gente. Vai acelerar o processo, de repente, de um tratamento precoce, mas mais do que isso, olhando para esse lado social,
quantas pessoas hoje têm condição de ir no hospital ou esperar 90 dias por um assunto, esperar 90 dias por um agendamento, a partir do momento que faz o exame, 15 minutos depois o teu resultado está ali. Né? O caminho da solução daquele problema de saúde que às vezes você demora 4 meses para resolver numa saúde pública, ela está feita em 1 hora, entendeu? Então acho que ele tenta fazer esse contrapeso. Ele fala, tá bom, tem algumas coisas que, né, o rapaz que inventou a pólvora não imaginava o que ele estava fazendo, né? Então é nessa linha, né? Ele não tem noção do poder da ferramenta, acho que nem a gente aqui, né? Eu acho que a gente está começando a descobrir isso agora, né, cara? Então acho que a gente vai entrar... E agora saiu o 4, a versão 4, enquanto a gente estava lá, né? Sim. Quando inventaram o Instagram, eu não imaginava a quantidade de separação que ia causar no mundo, né? Então, tem coisas boas e ruins, né? Então as pessoas esperarem que ele saiba todo o impacto disso na sociedade, eu achei too much, assim, pra ele. Eu queria pegar só um gancho antes de entrar na parte do positivo e negativo, né, do que dá para fazer com inteligência artificial, que é, voltando no assunto de se vai substituir o emprego, eu acho que tem uma informação ainda mais importante que a AIMWeb passa, que toca todos, né, que estão escutando, todo mundo que está, de alguma forma, relacionado aí com a parte de inteligência artificial, que é quem não aprender a usar o prompt, aí sim vai ficar para trás. Então, isso é verdade. O maior perigo não é a AI substituir o trabalho. É você não aprender a usar a AI no dia a dia que você vai ficar para trás. Então, ela traz a preocupação de, assim, a gente precisa agora começar a ensinar desde as crianças a quem já está como força de trabalho atualmente no mercado a usar o prompt, porque não saber usar o prompt é como não saber usar uma calculadora, é como não saber, né, usar um papel. Então, acho que essa é a maior dica que ela dá, assim, para todo mundo correr atrás disso já, né? Exato. Porque já que você entrou na palestra da AIMWeb, fala um pouquinho então sobre essa visão também, que ela é uma futurista, para a gente poder... E ela falou muito relacionado à inteligência artificial também. Então acho que trazer... Primeiro, fala a sua opinião. E amada por todos. E amada por todos. Os brasileiros amam, não adianta, né? Mas acho que só fala a sua conclusão em relação aos pontos positivos e negativos e a gente entra na AIMWeb, para ficar mais claro. A parte dos pontos positivos e negativos, na verdade, a gente deve voltar nisso. Eu queria trazer alguns pontos. Então, beleza. Eu vou fazer a mudança para a parte da AIMWeb. Bom, primeiro que é incrível. Ela não só traz um conteúdo sensacional, como ela tem uma presença de palco que é sensacional. Cara, eu não assisti e eu estou muito triste por isso. Eu assisti online, mas eu perdi o momento porque o meu primeiro South by Southwest. Então... cheguei naquele momento perdido. Então eu não sabia, eu comecei a me achar no segundo pro terceiro dia. Eu tava num grupinho de WhatsApp aqui que era 10 horas da manhã lá que começava a palestra, tinha 8h05 da manhã, tinha gente na fila. Eu falei, meu Deus, só brasileiro fazer fila. Só brasileiro, cara. E a grande dica é tentar planejar os próximos 3 dias para frente, né? E vai mudando conforme o conteúdo. Mas, bom, a AIMWeb também gosta dos brasileiros, não são só os brasileiros que gostam dela, tanto que ela começou falando em português, né? A abertura. E o grande foco desse ano, na verdade, o grande tema era justamente sobre foco. Ela comenta que, assim, a gente está com muita informação, de muita novidade, e está difícil encontrar aonde que a gente vai chegar com essas tecnologias todas que estão aparecendo. Bom, aí, assim, tem até uma parte que é difícil de resumir aqui, de tanta informação que ela passa sobre como que os líderes, ela vê, né, que atualmente estão muito focados em algumas frentes. Então ela fala, as pessoas estão olhando para os pontos, mas o principal é olhar qual imagem que vai ser gerada a partir desses pontos, para onde tudo isso está convergindo. E é o trabalho dela como futurista tentar encontrar esses grandes padrões a partir de acontecimentos, tecnologias que vão surgindo. Ela fala muito sobre AI esse ano, né? Então ela comentou uma série de pontos, desde dos cenários bons que a gente vai encontrar no futuro. Então ela fala, a gente espera que, por exemplo, programadores possam fazer parte de equipes de resgate, de emergência, porque eles podem ter ali um prompt em que eles vão gerar um anticorpo específico para aquela pessoa que está sendo atendida agora, e esse anticorpo vai ser super customizado. Então, um programador pode fazer parte de uma equipe de atendimento médico, por exemplo. Claro que ela traz os cenários ruins também, né, do que pode vir a acontecer. E aí eu acho que um ponto dela que tocou assim bem forte é que para esses grandes modelos de processamento de linguagem natural, AIs, né, que geram conteúdo, você precisa de uma infraestrutura muito forte. Então ela bate num ponto de que Amazon, Microsoft
e o Google são as 3 empresas no mundo que têm esse controle da parte de servidores, e uma possibilidade de cenário ruim futuro é que essas 3 empresas vão dominar o mundo, porque elas conseguem escolher o que vai rodar na infra delas. E se elas quiserem usar né, a infra para gerar um modelo para elas controlarem como o mundo opera, elas hoje têm um poder bem maior do que as outras empresas. Cara, isso é bem curioso, né? Quando a gente fala dessas 3 empresas. E o Facebook não estava nessa lista? Pois é, o Facebook não estava nessa lista. Não sei se pelo foco no metaverso ou algo Exato, do tipo. acho que eles focaram e o foco na infra também, né? Ele também não tem produto de infra propriamente dito, né? Ele tá rodando em cima de infra, né? Eu fiquei mais surpreso de não ter uma chinesa nessa lista, na verdade. Quando ela falou das 3, eu falei, mas cadê a Foi um bom ponto chinesa? deles. Foi um bom ponto que você tocou, porque quando a gente fala de inteligência artificial, a China tende a se destacar bizarramente. Os caras então é curioso hoje, não está nessa lista nenhuma empresa chinesa nesse cenário. Para infra, né? Para infra. Outras coisas estão bem presentes, mas para infra eu achei que vai aparecer alguma coisa aí. Eles são bons nisso. Eles são bons, cara. Eles são bons. E aí eu queria trazer, até conectado com esse assunto, ela fala aqui uma possibilidade de cenário ruim em futuro, porque ela sempre traz, né, assim, o bom probabilidade e ruim, né? do que pode acontecer de bom e ruim. E aí do cenário ruim, derivando dessa parte da infraestrutura, é que ela fala que, assim, pode ser que a gente esteja totalmente cercado de informação no futuro, mas a gente não consegue encontrar o que a gente quer. Tudo que a gente recebe tem algum algoritmo mostrando o que o algoritmo quer que você veja e não aquilo que você de fato quer encontrar. Esse seria um cenário terrível. Porque tem um controle absoluto, né, de tudo que a gente vê, né? Perfeito. E um que eu achei, aí esse é total, assim, coisa que vem direto de filme de ficção científica, que é, já tem uma universidade de Osaka, no Japão, em que um grupo de pesquisadores está conseguindo reconstruir imagens a partir de análise das ondas cerebrais das pessoas que eles conectam numa máquina. Então eles conectam uma pessoa numa máquina, mostram uma imagem, pedem para elas focarem, imaginarem, né, essa imagem, e a inteligência artificial generativa vai lá e constrói a imagem de volta. E ela fala, imagina isso no futuro refinado sendo usado, por exemplo, pela polícia. Então pega um suspeito de um crime, bota na máquina, fala sobre o crime e essa pessoa acaba se entregando sem nem abrir a boca, porque ela gera uma imagem, um vídeo daquilo que ela vivenciou. Ao mesmo tempo que isso pode ser incrível para alguns cenários, imagina só se a máquina alucina, que é o que o GPT faz. Alucinar, né, o efeito de gerar uma resposta que não condiz com a realidade. Né? Então, é possível que a máquina alucine, crie todo um vídeo ou imagem que não existe e condene uma pessoa que não fez nada de errado. Numa edição anterior que eu fui, então já tem um tempo isso, eu acabei assistindo uma palestra lá, que era uma pessoa... porque tinha perdido a visão, nasceu com uma doença que na linha do tempo ela ia perder mesmo a visão, acabou perdendo a visão com 19, 20 anos, se eu não me engano, e ela estava lá perto dos seus 40 com um aparelho fazendo uma leitura também do cérebro, das ondas e tudo mais, e ele fazia o caminho ao contrário. Então você tinha uma câmera vinculada ao aparelho que estava aqui pegando essa imagem, e ela gerava ondas cerebrais nele que na cabeça dele formava algo muito próximo com essa imagem. Então a pessoa estava literalmente lá em pé no palco. Eu tô arrepiado de falar que eu lembro disso, eu fiquei com o olho cheio de lágrima lá. Que o cara estava literalmente em pé no palco, com 40 anos de idade, 20 anos que ele era cego, e estavam se gerando ondas cerebrais na cabeça dele, e ele falava, eu tô vendo um auditório, ele é bem grande, tem tal, só que ali tá mais vermelho, aqui tá mais preto, então ele conseguia ver de alguma forma, né, ele não tinha rosto, né, não tinha uma alta qualidade, vamos colocar assim na imagem, mas as cores e os movimentos e tudo mais, e era uma pessoa que vive disso, né? Ela tem essa doença, ela começou a estudar para isso, e a vida dela, a missão de vida dela é conseguir fazer disso algo realidade. Então, é legal de ver essas evoluções, né? Agora o caminho inverso acontecendo, então é muito bacana de ver essa evolução, assim, que a tecnologia traz. Eu prefiro ficar com as partes boas. É isso que eu ia falar. Eu também acho que eu fujo eu acho que a Amy Webb, ela traz o ponto positivo e negativo, mas ela é muito otimista também em alguma visão, né, cara? Então, acho que ela traz essas perspectivas. Pô, a gente tá falando de saúde, a gente tá falando de condições de pessoas que elas começam a ter uma vida melhor baseada na inteligência artificial. E, já que você mencionou isso, a Generate AI. Então, o que vocês viram de palestras relacionadas a isso, para a gente poder trazer nesse tema aqui, que foi relevante?
foi fato relevante? Quer começar, Dê? Bom, acho que cada palestra tinha alguma pincelada, mas a que mais me tocou foi a palestra do Kevin Kelly, que ele falou como que a AI generativa está mudando a forma que a gente trabalha. E aí, bom, um ponto interessante, assim, ele falou, existem vários tipos de inteligência. A inteligência pode ser dividida em várias dimensões. O que a gente está descobrindo com a máquina agora é que existe toda uma capacidade que opera em conjunto com o ser humano e a gente consegue criar algo diferente do que a gente esperava. O ser humano não é necessariamente o centro, aí está operando lado a lado a máquina. E a gente vê isso muito forte, né? Por exemplo, com o ChatGPT, uma capacidade incrível de você gerar toda uma história, toda uma predição de padrão de texto a partir de 2 temas totalmente diferentes. Então ele bota lá um cenário de me dê 5 cenários de como seria o mundo se os romanos tivessem inventado a pólvora. E tanto que, assim, esse assunto me toca profundamente porque é o que a gente está agora fazendo no Lookbox, inclusive. A gente sempre teve a ideia de que o BI ia além da parte de tratar os dados. Então, eu já tenho a possibilidade hoje de pesquisar a venda da semana passada. Mas a gente sempre bateu no ponto. E se eu trouxer uma imagem, uma apresentação, alguma coisa a mais que vai além dos KPIs? E aí, com o lançamento da API do ChatGPT, a gente já está fazendo agora a integração do Lookbox, está em beta, para que a gente consiga pesquisar dentro de manuais, por exemplo. Então, imagina um colaborador que está numa loja, quer entender um resumo de um manual para tomar uma decisão rápida. Em vez de eu ler em 10 manuais diferentes qual que é o procedimento, eu faço uma pergunta. A AI é sensacional para me trazer a sumarização daquilo que eu preciso naquele momento. Então, assim, no fundo cara, a máquina é incrível para poder fazer essas predições de próximos passos a partir de um contexto dado. O ser humano tem que dar o contexto. Exato. Mas feito, né, a pergunta correta, você consegue ter um resultado incrível. É muito maluco de ver, assim, né, a necessidade de você... A máquina não trabalhar para o ser humano, trabalhar com o ser humano. Com o ser humano. Com o ser humano. Quando você fala assim, agora a gente trabalha lado a lado, isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Teve nosso Iron Man aí, quando começou no filme, na TV, ele tem a IA dele que ajuda todo o processo, né? O cara sozinho faz aquele monte de armadura. E ele tava, inclusive, o Robert Downey Jr. lá, falando sobre crimes, né, digitais e lançando lá. Achei que a palestra ali foi um pouco, até um jabazão ali da empresa que ele está investindo, né? Bem marqueteiro. Bem marqueteiro mas mesmo. era o Robert Downey Jr. rolou uma fila para entrar também. Exato. Eu tava lá. Eu tava lá também. E num visual diferente e tudo mais, mas ele coloca, né, quando a gente fala, putz, como é que a gente consegue também projetar e entender possíveis futuros ataques, projetar e entender possíveis falhas de segurança. Então, você tem uma máquina que enquanto você está dormindo, ela continuou trabalhando para você, continuou 24/7. 24/7. O ponto é esse, é com o devido contexto, com o devido direcionamento, com a devida bússola ali que você, como ser humano, vai colocando nela, né? Falando do Open de novo, em alguns testezinhos, você dando contexto para isso. Pega esse livro de referência. Você conhece esse livro? Conheço esse livro. Então, me resume esse livro. Aí esse outro livro aqui, você conhece? Ah, conheço. Então, me resume ele. Então, dado o contexto desses 2 livros, monta um comparativo dele. Aí você tem uma resposta que pode ter contexto e profundidade. Quando você vai para me traz o resumo de First Party Data e Third Party Data, cara, fica muito aleatório. Não, você... Lembra de um livro, né? Agora lembra de um outro livro inteiro. Agora você me traz esse resumo desses 2 assuntos e me compara eles, a resposta dela é muito mais poderosa. Então fica na função do ser humano fazer todo esse contexto. E aí mas voltamos para o engenheiro dados, de prompt. Né? Que eu acho que é o ponto que... acho que o ponto alto foi literalmente isso. E muitas vezes, por exemplo, eu fiz alguns testes, inclusive com o Midjourney, que eu falava, vamos fazer uma pergunta aqui. Eu fui tentando aprender isso daí, e é engraçado que eu coloquei uma publicação no Instagram e coloquei uma hashtag, Midjourney. O que teve de gente vendo o meu trabalho, que está trabalhando com isso, para poder criticar ou elogiar, tem um cara que falou, você está aprendendo. Então, assim, a gente tá vendo isso daí tudo em inglês, né? As pessoas já estão trabalhando essa visão e já estão tendo uma relação muito próxima com o prompt. Eu acho que agora esse daqui vai ser o grande boom que vai chegar aqui pra gente, baseado nisso. Programadores de prompt. Programador de prompt, cara. Eu não escrevo, saber perguntar.
Eu acho que a gente volta para uma realidade que a gente fala, né? Não é a resposta, você tem que saber perguntar. E agora fica mais provado ainda, né, cara? Esse é um link perfeito para uma palestra do ano passado, que é do ex-presidente da Nintendo, o Reggie Fils-Aimé, se eu não me engano o nome dele, que ele fala que um dos grandes soft skills necessários para a força de trabalho do futuro é fazer perguntas com curiosidade e entender a verdade. É isso. Né, tem essa, assim, qual é a melhor forma de questionar? Qual é o jeito de chegar na informação que você precisa? Então, saiu de uma pergunta que era um pouco mais filosófica para algo que é muito real para você operar como hard skill agora, uma ferramenta. Qual é a melhor forma de eu fazer uma pergunta naquele prompt para me gerar o que eu preciso? Hoje, no meu dia a dia, eu não escrevo mais nenhum texto do zero. Eu só uso o ChatGPT para iniciar uma inspiração, um texto, uma inspiração, perfeito. Pode ser um slide, pode ser uma apresentação, pode ser um documento técnico. Eu escrevo o que eu quero, em quantas páginas, qual o tom, qual a forma que eu quero que ele divida, e ele me gera um 50% do trabalho, e a partir daquilo eu começo a trabalhar para especificar, né, do que eu realmente quero que seja lido posteriormente. Então, foi o ponto que o Greg Brockman falou, é aquela página em branco. Entendeu? Você está naquela visão da página em branco, você precisa começar. Então, vou buscar inspiração. Então, você começa a colocar algumas informações ali para, peraí, e realmente ajuda como inspiração. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Teve um próprio Datalogando, que eu falei, vou gravar. Falei, putz, não sei por onde começar. Deixa eu ir pro ChatGPT. E fui. Falei o tema da palestra, ele me deu alguns temas, eu falei, olha, isso aqui é interessante, isso aqui não é tanto. Puta, então começou a me direcionar um pouco mais para justamente tirar aquela página em branco. Então, nesse caso, eu concordo com ele, que gera uma inspiração inicial para você conseguir concluir uma etapa. Então, acho que esse ponto é curioso. Acho que aí tem ele, né? E aí a gente, para não ficar só nele, quando você vê o anúncio da Microsoft, do Google, tudo meio em cima ali, né? Nas agendas, integrando ele ao Bing, integrando, né, IA ao Word, ao PowerPoint, não sei o quê. Acho que vai ficar mais comum ainda esse tipo de uso, porque você não tem que ir para uma ferramenta, você tem uma ferramenta que está ali te gerando imagem, que está te gerando contexto. A gente fala muito dele, mas ele está no texto, né? Você vai para uma parte analítica dentro do Excel, né? Então, como você pega esse conjunto de dados aqui e me traz a conclusão disso, me dá um caminho de sucesso. Vai continuar na mão do ser humano, né? Se ele vai ou não seguir aquele caminho dado. Em parte, né, das coisas, né, não em tudo, mas estão juntos, mas eles vão estar juntos. Eu acho que além do ChatGPT, que a gente está falando bastante porque acaba sendo um uso, né, que está aí mais corriqueiro do dia a dia, você tem outras plataformas, né, que é com imagem, é com a parte de análise, é com a parte de texto, é com parte de produção, é produção de vídeo. Eu acho que todo mundo, em todas as funções, vão acabar tendo ali uma IA que vai trocar para uma inspiração, para uma validação, para uma correção, para uma tradução. Que foi até o que o Shutterstock fez o lançamento, não foi? Do Shutterstock AI, que eles fizeram lá também. Aproveitou o boom também. Perfeito. Vamos aproveitar esse boom que já vai ser falado aqui. Então você já faz deles lá na feirinha ali na Aí você já faz isso. A gente está falando bastante de dados, tem muita coisa que a gente vai falar ainda aqui. Só que eu acho que a gente pode entrar em... A gente vai falar sobre tudo, tá? De uma maneira resumida, porque foram alguns bons dias aí. Então eu queria entrar numa visão com vocês para a gente falar sobre VR e AR. Vocês chegaram aí na feira? Qual foi a experiência de vocês? Quais foram as palestras que você assistiu? Para a gente entender um pouquinho esse aspecto também. Eu cheguei, teve um espaço lá específico para isso, né? Um experience ali, acho que ficaram 3 dias ali aberto. Primeiro dia super concorrido, o pessoal ali na fila ali para agendar, né, a experiência em si. Os outros dias já mais tranquilo, com vaga. Eu vou falar para você que eu não vi evolução, com muitas aspas aí, respeito ao trabalho de todo mundo que está lá, de tecnologia, assim, né? Tudo que a gente viu lá, a gente já viu em muitos lugares. O que você vê é o uso daquilo num contexto ou num conteúdo muito forte. Uma muito impactante e uma mais divertida. Vai ser ruim lembrar os nomes aqui, isso é uma falha importante. Eu vou tentar buscar para não deixar. Mas teve uma experiência de um artista lá que você ficava, né, 3D ali, o IR, ele te transportava lá para a Ucrânia. E você via ali os espaços destruídos, você estava dentro da casa da pessoa, com a pessoa que sobreviveu a tudo ali, dentro da casa dela. E era uma experiência de você estar com óculos e ela tá literalmente na tua frente,
olhando pra tua cara no teu olho. Então você tava no olho ali, né? E é muito louco como eu desviei o olho muitas vezes. Porque você olha pra situação, tá tudo quebrado, pegando fogo, caindo, e você tá olhando no olho dela, e ela lá. Tipo, essa aqui é minha casa agora. Olha como que ela tá, né? E você fica 2 minutos naquilo, que parecem 25, e você sai de lá com um sentimento, parece que você foi visitar a Ucrânia na guerra. Assim, é muito, muito forte, assim. Então, como conteúdo, muito legal. Como tecnologia, zero novidade. E teve uma outra que eu gostei muito, que foi muito divertido, com mais 3 pessoas ali que a gente tava, que foi um joguinho, e eu vou pegar o nome aqui pra não esquecer, que parecia um joguinho do Mario, que você vai, pula aqui e tudo mais, só que era com óculos de realidade mista, né? Realidade aumentada. Então, o ambiente ali do stand acabou virando o palco do jogo. E aí você pulava de um móvel para o outro, aí ele caía no chão, aí ele subia pela parede, aí passava um trem virtual que subia o teto e voltava. E você tinha que ir ali, como se fosse um joguinho do Mario, pulando na cabeça dos bichinhos que aparecia, pegando moedinha e tudo mais. E as 4 pessoas jogavam juntas. Acho que foram 5, 10 minutos ali, quando a gente, né, desligou, que acabou, vencemos lá o joguinho, passamos de fase ali. A gente tá pulando de mão dada ali, ganhamos, só que aquele sentimento de, caramba, fazia tanto tempo que eu não me divertia assim, sabe, em adultos, assim, ali num brinquedinho, num jogo, porque foi um negócio que realmente passa um minuto desse, você esquece da realidade, você só vive aquela realidade aumentada que a gente tava vivendo do jogo, e andando por cima da pista e tudo mais. Então foram 2 coisas que chamaram a atenção, como conteúdo. Como tecnologia, achei que muito semelhante ali ao que a gente já tinha visto. Concordo com essa visão também. Eu acho que foram os usos diferentes que foram feitos. Só que eu tenho um grande problema, gente. Eu tenho labirintite. Então, o que acontece? Coloca esse negócio 1 minuto no meu rosto, eu começo a cair. Eu não me sinto bem, cara. E é engraçado, porque não sou só eu. Muita gente ainda tem essa sensação, né? Então, assim, pra mim é uma experiência que eu gosto, mas eu ainda tenho por questão de saúde mesmo, eu tenho uma pequena restrição. Nesse ano, infelizmente, eu acabei não indo em nenhuma dessas experiências. Eu fui no ano passado, mas acho que isso se resume ao que você disse. Não temos ainda grandes avanços, ao mesmo tempo que toca, né, o que você falou muito forte na parte da imersão. Então, você poder experienciar um cenário de guerra. Ano passado tinha um que era de um cenário de uma bomba nuclear. Então, você conseguir se colocar no lugar de outra pessoa e entender do dia a dia dela é a grande parte, né, que eu acho que toca do metaverso ali, do que se fala, dessa questão de imersão. E para mim foi um dos grandes tópicos esse ano, foi a parte de história. Porque foi muito falado em algumas conversas sobre história não é sobre fatos, é sobre um engajamento emocional. Então você tá num cenário de guerra, você olhar no olho da pessoa, você não conseguir, né, passar o tempo inteiro olhando, você desviar o olho, é exatamente esse engajamento emocional que você consegue passar uma vivência adiante. Então é super interessante ver como, de um relato, né, de outras pessoas, o quão forte é essa experiência de você estar nessa imersão. E era uma imersão assim simples, você ficava parado no lugar, olhando, né, 360, com a pessoa na tua frente. Literalmente, um não choque, tinha né, cara? som, não tinha nada. Teve uma outra lá chamada Simbiose, que essa que mais tinha fila lá, que você colocava uma roupa toda. Você ficava meio preso. E ela simulava uma... O abraço. Era esse? Não, uma simbiose mesmo, assim. Eram 4 ou 5 pessoas que elas estavam conectadas, assim. Então elas ficavam pela toda a parafernália que você tinha que vestir e tal, mas era que menos tinha, né, possibilidade de ir, né, mais concorrido. Eu acabei não visitando, né, não sentindo a experiência, mas eu fiquei ali na frente vendo e conversando com as pessoas que estavam ali, brasileiros inclusive, e eles falaram assim, você tá preso num negócio e você tá vendo, você tá sentindo o teu olfato, o único sentido que não tava ali sendo trabalhado era o paladar, porque a roupa que você tava vestindo, ela tinha movimentos, ela tinha toque, ela tinha pressão, tinha ar, você tinha o som, você tinha a visão, você tinha o cheiro. Então, sabe, assim, era... Você vivia a imersão mesmo da experiência, uma imersão ali, completa. absurdo. Eles falaram, é maluco, você tá numa parafernália, não sei o que e tal, mas assim, como imersão, aquele negócio, passa 2 minutos, ela falou, eu achei que era uma planta nascendo e me juntando com outro negócio, né, assim, tipo, uma viagem absoluta, assim, e que essas realidades, né, mistas ou o ambiente completo ou virtual te permite, né, te transportar para outros lugares ao mesmo tempo, né?
Como foi meu primeiro South by, eu participei, foi o que eu falei, me fiquei muito perdido nos 2 primeiros dias, porque obviamente você não quer encher o saco de ninguém, mas ao mesmo tempo você não quer perder nada. Então você começava a se enfiar aí nas palestras. E numa dessas você começa a participar de palestras curiosas que você nunca iria participar na tua vida. Então vocês também devem ter tido essa experiência, então conta pra gente assim, tirando um pouco o lado de dados, que a gente sabe que o South by Southwest não é somente dados, mas ele traz experiências que a gente pode ter com ESG, mudança climática, que eu acho que foi um tema super falado ali também, que aí eu tenho uma crítica também em relação a isso, porque eu vou até falar minha posição aqui, queria compartilhar com vocês e ver o que vocês acham também nesse cenário, porque foi muito falado sobre mudança climática, tem que tomar cuidado, tecnologia para isso, para aquilo, não sei o que lá. Só que a hora que a gente vê a cultura americana é muito pautada em lixo. Você vai comer no restaurante, talher de plástico. Você vai comer lá, papel de tudo quanto é lado. É muito relacionado a isso, e hoje os Estados Unidos é um dos países que mais poluem quando a gente está falando nesse cenário. Então, eu fiquei me questionando nesse cenário. Falei, pô, será que... Tudo bem, Estados Unidos a gente não vai mudar, mas será que Austin, pelo menos nessa temporada, eles não poderiam... Porque assim, o evento é um evento de inovação, tendência, macro tendência, para a gente tentar trabalhar isso, e a hora que a gente entra lá, você está no evento, mas a hora que você sai do evento, você está numa realidade americana. Então eu fiquei me questionando. Falei, será que não poderia ter uma experiência um pouco melhor nesse sentido? E eu queria entender se vocês tiveram uma visibilidade também disso, porque você, de um lado, está ouvindo temos que mudar o mundo, e do outro lado você fala, vamos continuar sujando aqui. Escape eggs, o VR aqui que eu falei. Escape eggs. Pronto. Sobre essa questão de aquecimento global e catástrofes e tudo mais, teve uma palestra que foi incrível, que foi do CEO da Patagônia. Eu vi essa daí também. Foi maravilhosa. A frase que eu acho que resume isso é assim: se você faz uma sujeira, você limpa. Tem falado, já passou da hora das grandes empresas falarem que mas eu não tenho poder para isso, quem sou eu no meio do mundo? É um trabalho em conjunto. E foi sensacional a forma com que ele se posiciona, a clareza assim da visão dele, como ele comunica, né, o que a empresa está fazendo, atuando para se colocar no mundo como responsável pelas coisas, é sensacional. Mas é isso, você sai daquela sala com uma visão incrível de mundo, e na hora que você senta no restaurante você vê que o mundo não é do jeito que ele quer que seja. Então fica a responsabilidade para todo mundo de como que cada um faz a sua parte, assim. Mas você também ficou com essa sensação, né? Sim, total. Porque a hora que você sai de lá, eu acho que você sai até inspirado. Vamos mudar o mundo, não sei o que lá. Vamos comer um Texas. Peraí, mas... É aquela sujeira, talher de plástico, não sei o que. Eu falo, peraí. Então... É difícil, né? Porque você não... Acho que você tem um discurso que ele... Uma vez eu ouvi isso do Bob Hohine, né? Tem um abraço aí pra você, Bob. Encontrei ele lá, inclusive. Ele gente boa demais. Ele falou assim, você tem um discurso hoje da situação atual, você precisa ir para um discurso completamente contrário a ele, muitas vezes até, quando você passa do ponto, assim, até radical, para que a gente encontre um meio termo de equilíbrio das coisas. Acho que o planeta, se a gente vai falando do meio ambiente... Teve um ano que eu fui que foi a palestra do Al Gore, o vice-presidente dos Estados Unidos, que foi fantástica, falando de meio ambiente. E ele fala isso, ele falou, já passou da hora da gente assumir a responsabilidade pelo lixo que a gente está gerando, ou pelo desmatamento, enfim, por todos os danos que a gente está causando para o planeta, né? Na atmosfera, o ar. Então ele falou, tem vários ali. Então está na hora da gente assumir. Só que a gente ainda está, acho que, na fase do discurso começar a ser radical. Está começando a ser radical, ele ainda nem é, para daí gerar movimentação nas pessoas. Não adianta culpar o restaurante lá do Texas. Não, com certeza. Né, mas ele tem o maior evento do ano dele, é onde ele vai faturar e sobreviver e pagar as contas dele dos próximos 3 meses. Mas a minha visão é que se o South by Southwest lá atrás movimentava, que eu fiz entrevista com o Flávio Proença também, ele foi a Voz desde 2012, ele falou que era outro evento, não era um evento tão comercial. Hoje virou um evento comercial. Então, assim, será que eles não poderiam trazer essa essência para a cidade, pelo menos nesse evento? Porque, querendo ou não, você sai de lá inspirado, cheio de ideias, querendo fazer isso. E a realidade, a gente sai de uma realidade que a gente está vendo lá mas do aí nosso lado ali, entendeu? É só uma crítica minha, assim, que... Eu fiquei pensando um pouco nesse cenário. A gente vai lá discutir ou ver diversas palestras sobre ESG, e somos 3 branquelas Faria Limers aqui falando sobre o assunto. Então você sabe assim, você olha lá e você fala, caramba, tá todo mundo aqui discutindo uma igualdade social numa palestra que só tem branquela, sabe assim? Então
acho que a gente não... Que esse foi um ponto, inclusive, Sabe, assim, da palestra do José Andrés. Que ele falou, pô, vamos falar sobre... Pra mim é a melhor que eu fiz. Essa, é isso que a gente vai chegar também aí. Desculpa, acho que um ponto que ele trouxe ali, ele falou, nós vamos falando de fome no mundo. Nessa mesa não tem uma pessoa que passou fome. Como que a gente pode falar de fome no mundo se não tem uma pessoa que passou fome nessa mesa? Então, a hora que ele traz esse discurso pra gente, você para pra pensar, você fala, é verdade. Só que você traz pra tua realidade. Como que eu posso falar de um tema específico se eu nunca vivi aquilo lá? Então, você começa a trazer essa visão, e só para contextualizar, o José Andrés, ele é um chefe de cozinha que ele vai pra... Teve terremoto, ele vai pra lá, ele tem as cozinhas locais dele lá que ele faz. E uma coisa que ele falou interessante... o espaço em cozinha, né? Exato, ele transforma as cozinhas, né? Eu acho que ele falou um negócio legal, que essas pessoas precisam, é respeito. Então, você cozinhar, fazer a comida local deles, é o respeito que eu posso dar para essas pessoas. E eu acho curioso que a gente fala de dados, só que a gente tem que sair um pouco da nossa realidade também e ver o que está acontecendo. Assim, eu jamais conheceria um José Andrés da vida se eu ficasse no meu mundinho de dados ali para saber tudo o que está acontecendo. Então, acho que a gente tem que viver isso. Então, já que eu falei do José Andrés, que para mim foi uma das melhores, falem vocês também, acho que um pouco da... Podem falar se quiser, se a melhor de vocês foi dados, podem falar. Mas só para a gente entrar no nosso último bloco aqui, depois a gente fazer as considerações finais, das palestras que vocês mais gostaram e das palestras que vocês menos gostaram. Eu acho que a do José Andrés foi a que mais me pegou também, por essa questão humanitária, que eu gostei muito dele, ele falando assim, né, em vários momentos a gente está discutindo, mas e a humanidade? Ele falou, eu só vejo a humanidade, porque quando você chega num lugar que teve uma catástrofe, as pessoas elas podem estar machucadas, mas elas estão querendo ajudar a próxima, né? Então ele falou, isso foi muito forte. Né, como você consegue 10 mil pessoas cozinhando, 1.000 pessoas cozinhando? Ele falou, as pessoas já estão lá, você só está organizando o processo, porque ele falou alguma coisa, né, eu não vou saber a tradução exata, mas alguma coisa, o que é um estádio de futebol, né? Na verdade é uma grande cozinha que por acaso passa um jogo ali no meio, mas aquilo é uma grande cozinha, então o meu olhar para aquela cidade é onde estão as cozinhas, né? E como é que eu trago as pessoas para me ajudar, né, a fazer a comida, aí vem a comida local, a comida, né, que dá para ser feita, mas com o contexto do local e tudo mais. Mas é aquela palestra que você sai inspirado e se sentindo merda, né? Tipo, o cara faz tudo isso pro mundo e você não faz nada, né? Você acha que você ajuda meia dúzia de ONG e tá feliz. Então, é muito maluco como isso mexe com a gente. E isso não tem nada a ver com tecnologia, né? A gente trabalha com tecnologia, mas a gente não é tecnologia, a gente é ser humano, né? Então, eu acho que não tem como a melhor palestra, a coisa que mais te guardou, que mais isso aqui, ser de tecnologia. Eu acho que Pra mim é pra essa parte humana mesmo que é o que te pega, né? Que é o que te conecta, né? Legal. Pra mim essa foi a melhor, certamente. E você? É difícil escolher. Tem algumas que são muito boas. Aí tem uma divisão, assim, que se é mais pro lado profissional, se é mais pro lado pessoal. Falando do lado pessoal, foi a primeira palestra, que foi de abertura. Eu tive muita sorte, tanto no ano passado como esse ano, de pegar as palestras que eu peguei, porque elas te botam num estado, né, mental para aproveitar o resto do evento e o resto do ano, na verdade, assim, que é incrível. Então, o palestrante chama, não sei qual é a pronúncia do nome dele, Singran, e ele fala muito sobre como foi a experiência dele crescendo nos Estados Unidos, ele fala como um garoto que usa turbante, e todos os preconceitos, né, que ele teve por conta disso, e quais foram as formas que ele descobriu ao longo da vida de tentar lidar com o preconceito que ele vivia. Desde num primeiro momento de fugir da situação, um outro momento de brigar contra, né, enfrentar, e cada uma dos extremos ele não se sentia bem com o resultado que ele encontrou, e ele fala de como que ele aprendeu a passar pelas experiências difíceis com a comunidade, com os amigos, com a família, com outras pessoas. Então, compartilhar dificuldades e ver que existe muito mais bondade no dia a dia do que coisas ruins. Então, o grande ponto assim da palestra dele é a bondade está a todo momento em torno da gente, mas a gente não está treinado a olhar para ela no dia a dia. É muito fácil focar nas coisas negativas. Então, a dica de vida dele é: você está no pior momento da sua vida, sai de casa e dá uma volta. Você vai ver que é uma pessoa que deixou a carteira cair, que outra vai atrás, corre, né, e entrega de volta. Esse tipo de situação que é muito presente, mas a gente acaba não dando tanta atenção. Então, assim, o jeito que ele fala com a história de vida dele é incrível. A forma como ele coloca, né, que ele de repente era uma criança normal
e a partir do evento lá, né, dos Estados Unidos, ele virou o inimigo número 1, né, porque a imagem dele era a imagem do inimigo número 1 e como aquilo impactou tem essa questão, a vida dele, assim, cultural. é muito maluco. Foi uma palestra linda mesmo, assim. Foi logo a de abertura, né? Pois como eu era novato, eu estava fazendo minha credencial essa hora. Então eu perdi. Ele é muito louco isso. Eu lembro desse exemplo, né, dele falar da humanidade, né, que a humanidade está presente, que as pessoas são melhores do que elas às vezes parecem ser, elas têm o impulso de uma atitude boa, né, e muitas vezes vão para uma atitude ruim em algum momento, mas elas têm o impulso, e essa dica dele, né, que ele falou, eu saio, ando 20 minutos pela rua e vejo 4, 5, 6 exemplos de coisas boas e volto para casa mais energizado para enfrentar aquele problema, para enfrentar alguma coisa. É maluco. O que volta, inclusive, naquele ponto sobre um dos grandes tópicos para mim do evento foi a parte de história. E ele justamente usou da história dele para compartilhar uma vivência, quais são as emoções, daí não eram os fatos, eram as emoções que tocam tão profundamente, né, a gente, assim. A do Andrés, eu ia até abrir aqui para pegar a palestra em si, tem história no título, inclusive, do José Andrés. Eu vou pegar aqui o nome aqui, porque é sobre isso mesmo, né? Exatamente. Eu acho que a do Andrés também foi uma das que mais me motivou. Exatamente. O cara foi ter uma humanidade incrível e a gente não faz nada, a gente é um merda, né? The stories we tell can change the world. As histórias que a gente conta podem mudar o mundo. Para mim também, o José Andrés, ele trouxe algumas perspectivas que a gente fala, a gente tem que parar de construir muros e construir mais mesas. Então ele traz uma relação que, cara, você vê uma pessoa que até ele fala, tem vários pontos que eu guardei da palestra dele, que ele fala assim, cara, a minha mãe faz tortillas, que ele estava falando lá, isso. Ela cobra centavos por isso, eu cobro uma grana no meu restaurante, e as pessoas pagam por isso, para me ver, então assim, eu quero fazer a comida local também, porque quando eu conto, é uma frase que ele falou que é muito importante, quando você faz um prato para uma pessoa, você está contando a sua história, que ele falou muito isso, então quando eu faço essa tortilha, eu estou contando a história da minha família, para todo mundo que está experimentando a minha comida. Então isso, cara, me tocou bastante também, que você fala, é verdade. Então a hora que você entra nesse cenário, ele fala, então quando eu vou fazer o restaurante lá local na Ucrânia, na Turquia, que teve o terremoto lá também, ele quer construir a comida local, porque eu estou contando a história dessas pessoas para elas. E aí você começa a gerar respeito, você começa a gerar todas os eventos positivos em relação a um desastre que acabou de acontecer. Então acho que esse foi um ponto super interessante da palestra dele. Histórias está em todas. Teve uma do cofundador do Waze também, que ele fala para se apaixonar pelos problemas, né? Esse era o título da palestra e foi uma das que eu fui assim, caramba, vamos se apaixonar pelos problemas. É legal isso, cara. E ele falou 3 minutos, porque eu acho que eu sou meio esse cara, assim, eu vejo um problema e é isso que a gente quer resolver. Não olho muito em volta disso, vamos resolver esse problema agora. Só que ele ficou 3 minutos falando disso. Ele falou, os problemas, a gente precisa se apaixonar por eles. E como a gente consegue dinheiro para resolver? Aí ele foi para um pitch de startup, de criar empresa e tudo mais. Super interessante, com boas coisas, mas assim, ele falou pouco do apaixonar pelo problema. Mas quando ele falou disso, ele falou sobre histórias, né, de você... quando você vai... A frase que ele botou é: a história associada ao problema move mais do que a potencial solução. Cara, é isso aí que eu ia chegar. Cara que anota é outra coisa, né? Era aí que eu ia chegar. Repete a frase, que ela é importante. A história associada ao problema move mais do que a potencial solução. Isso é maravilhoso. Perfeito. Isso é maravilhoso, isso que ele falou, cara. A história estava presente em todas as coisas. Assim, todas, cara. Isso eu acho que eles pegaram muito forte em relação à história, pra gente contar a história. E é o que conecta, né? Os humanos, né? São as histórias. Cara, uma das últimas palestras que eu assisti foi do Captain Kirk, 91 anos de idade, que contou a história dele. Sabe, tipo, ele foi contando a história dele com um entrevistador também, que ele tava tirando um sarro. Foi uma palestra pra você dar risada, porque ele é um super piadista. Só que foi super interessante ele contar toda a história, que ele queria ir pro espaço, mas falou, eu não posso ir pro espaço, tenho medo. Mas espera aí, eu sou Captain Kirk. Então ele começa a trazer uma dinâmica, sabe? Um senhor de 91 anos contando uma história dessa. E eu tenho um baixinho de 2 anos e meio em casa, a do rapaz aí, do cofundador do Waze, ele falou de... né, se eu tivesse dar uma dica aqui, que é, né, para ensinar para as crianças ensinem elas a falharem, né, e levantarem em cima desse erro. Tá tudo bem elas errarem e como que elas seguem a vida, porque hoje tá um mundo eu tenho que ser o bonito, eu tenho que ser o perfeito, eu não tenho que falar correto, eu tenho que saber tudo, eu tenho que ler todas as notícias, eu tenho que estar atualizado, eu tenho que ser o especialista, eu tenho que fazer muita coisa, né, e aí ele falou,
num corte ali da conversa dele, ele falou isso. Ele falou, ensina as crianças de hoje a errarem, a falharem, tá tudo bem e seguir em frente com o erro, não se abaterem com aquilo, porque é algo que acontece muito, as doenças, não sei se é essa a melhor palavra, mas né, as pessoas se perdem muitas vezes pelas próprias cabeças, né? A nossa cabeça pode fazer a gente ser presidente dos Estados Unidos ou ser uma pessoa solitária com depressão. Tá? Sem colocar aqui as doenças em pauta, não é isso? Mas é a força da tua cabeça, da tua mente de você construir, né? Então isso é uma coisa que ele colocou muito também da força da mente, assim, de as coisas acontecerem. Legal. Um ponto pontual ali, mas que eu achei, foi o que eu tomei nota da palestra dele, foi a coisa mais importante para mim também. Gente, nosso tempo já está esgotando, então vamos fazer as considerações finais. Se quiser fazer uma consideração final, tiver algum assunto que você não mencionou, fica à vontade. Em relação a esse tema de South by Southwest 2023. Beleza. Eu acho que, para fechar, eu tenho uma junção de fala de duas pessoas, da Amy Webb e do próprio Brockman, que é da Amy Webb. Ela fala que o trabalho dela, e que deveria ser o trabalho de todo mundo, é projetar planos e cenários plausíveis para o futuro e, dentro desses cenários, escolher aqueles que são os desejáveis. E isso casa com a palestra do Brockman também, que é uma das perguntas que foram feitas para ele, assim, e aí, essa questão de futuro com AI, isso é bom ou ruim? Ele fala, cara, não existe um futuro binário de bom e ruim. Assim como a Amy Webb, né, a ideia é você planeja alguns mundos e tem um daqueles que você quer mais, que é algum equilíbrio entre a tecnologia, a relação das pessoas, a empregabilidade e tudo mais. E a forma que ele fala de caminhar para o mundo bom é ter discussões, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Exato. Então, falar sobre o assunto, falar dos cenários positivos, cenários negativos, quais são as preocupações, o que tem de legal, onde que potencializa o trabalho das pessoas, é a forma da gente, em conjunto, construir o cenário positivo. Então, queria, mais uma vez, aí, agradecer pela oportunidade de poder falar aqui e, quem sabe, tocar aí algumas pessoas que não puderam participar do evento. Ótimo, não, acho que foi maravilhoso os seus pontos que você trouxe aqui, veio até... letrado aqui, tá vendo? Ó, até letrado aqui, meu. Eu deixei meu aqui para tentar. Eu falei, não, vamos no susto aqui mesmo, que é meu estilo. Dani, obrigado. Acho que seus inputs foram bem legais. A gente acabou se encontrando lá, também encontrei o Denis. A gente se encontrou no último dia, praticamente, né, cara? Que a gente não tinha. No show dos Mutantes. Sai do Brasil para assistir show dos Mutantes. Sai do Brasil para assistir show dos Mutantes lá em Austin, cara. Foi maravilhoso. Eu vou te falar que eu cara. não fui um show lá. Mas, eu não sei se vocês viram, até virou reportagem aí nas mídias brasileiras, teve um jogo lá de Nossa futebol. Senhora, cara, esse jogo, aliás, esse jogo foi maravilhoso. Eu fui no jogo. Ah, você foi no jogo? Era meu último dia, né, eu acabei vindo embora na quarta. Você deve ter extasiado falei, cara, ali, cara. Eu gosto muito de esporte, né, deixa eu dar uma olhada aqui que vai ter, e o time de Austin ia ter uma partida contra o time lá do Haiti. E era um jogo pelas quartas de final da CONCACAF e o time de Haiti tinha ganho de 3-0. Eu falei, pô, só vai dar Austin, né? Um time mais fraco, obviamente, tem que golear, o estádio vai estar cheio. Eu adoro fanático aí por esse ambiente de estádio e torcida. Eu falei, vou pro jogo. Acabamos indo uns 6, 7 pessoas ali pro jogo, uma galera comprou ingresso e tal. E aí no dia do jogo, no caminho ali, você começa deixa eu dar uma lida para ver o contexto do jogo e você descobre que é um time que o Haiti, né, na crise humanitária, social, política toda que vive, era um time que não jogava, acho que 10, 11 meses. Um time que foi fazer esse primeiro jogo, que não foi nem no Haiti, foi na República Dominicana, ali do lado. Meteu um 3-0 e falaram, cara, mas a gente tem chance agora de passar de fase, então vamos para os Estados Unidos. Senão eles nem viriam. Se perdesse ali o primeiro jogo, empatasse, eles não iam nem vir para os Estados Unidos. E nessa de vai para os Estados Unidos, 6, 7 pessoas do time e os Estados Unidos barrou. Só 12 estavam aqui. Só 12. De 23, só 12 vieram, cara. Eles barraram a entrar nos Estados Unidos, porque tinha um risco de fuga, né, muito grande. A pessoa saiu do país dela, entrou nos Estados Unidos e o cara não voltar, porque eles vivem uma guerra política e uma situação muito complicada. E no final das contas eles foram mesmo assim, eles selecionaram, acho que nas universidades americanas, haitianos, jovens, cara. 2 ou 3, se eu não me engano, não vou saber agora, que jogavam bola, contrataram, inscreveram eles no campeonato e foram pro jogo, sem goleiro reserva, com 2 caras no banco, foi técnico, isso, cara. E acabou que o jogo foi 2-0 pro time de Austin e o time do Haiti classificou, você assistiu, a gente tá falando de história, você assistiu um momento histórico. E o storytelling que isso pode gerar para essas pessoas, não para mim que tava só no estádio, ali no Aue,
foi incrível, assim, e foi muito louco, porque a torcida de Austin cantando, um monte de coisa, os caras querendo. O time lá era fraquinho mesmo, não merecia a vitória, apesar de ter amassado. Mas a história foi linda demais. Assim. Deixa o jogo ainda melhor, né? Deixou o jogo ainda melhor. Isso lá. Muito bom. Considerações finais aí? Eu acho que a gente tem muita coisa ali que a gente vê, mais coisa ainda que a gente não vê, né? Tem, sei lá, 6 palestras por dia, estão acontecendo 200. Então você tem acesso a muito menos coisa do que você gostaria. Mas o ponto é que a gente não tem uma capacidade de processar tudo isso, como ser humano mesmo, e pode colocar a ferramenta que a gente quiser do nosso lado também. Não vai nos dar... Eu não quero conhecer tudo, eu não queria ter visto todas as palestras. Talvez queria, mas eu não vou conseguir. Eu tô vendo conteúdo até hoje de lá, né? Que você dá play aqui no aplicativo e tal, não sei o quê. Mas existe um overload de informação na nossa vida hoje que ela é grande e às vezes isso tira o nosso foco, tira o nosso rumo, tira... Então, na minha cabeça, assim, quais são os seus caminhos, né? Saiba onde você tá, saiba para onde você quer ir, quais são os 2, 3 caminhos para você seguir esse plano e foca nisso, assim. Às vezes a gente quer ser a pessoa mais conectada, a pessoa mais informada, a pessoa mais especialista, a pessoa mais... E a gente acaba não sendo nada, né? Então, acho que pra mim, toda vez que eu vou lá, eu me sinto uma criança na feira de ciência da escola, sabe? Com a mochilinha ali, indo atrás de um monte de coisa e querendo saber de tudo e isso me lembra de, calma aí, escolhe as suas batalhas. Cada um tem as suas, escolhe as minhas. Escolhe as suas batalhas, tenha foco nas suas batalhas para você ter mais chance de vencer. Não queira abraçar o mundo que não tem muito como, assim. Acho que tem muita coisa acontecendo simultaneamente, a gente tem que ir, querendo ou não, priorizar as que a gente quer, senão a gente vai ser ruim em muita coisa. Exatamente. Vamos ser bom em uma, né? Eu acho que só para colocar minha consideração também, que eu acho que como novato no South by Southwest, eu fui, acho que porque eu vi muitos de vocês falarem, putz, é um festival que traz inspiração e não sei o que lá, eu falei, cara, eu preciso viver. Isso foi o que eu fiz. Fui viver essa experiência mesmo para realmente me inspirar, poder trazer essas visões e assim, a gente vê que o mundo está mudando, as pessoas estão mudando, a tecnologia está cada vez mais avançada e a gente tem que olhar com um lado otimista. Eu acho que se a gente ficar com o lado pessimista, que eles trazem essa visão, pode acontecer como pode, eu acho que a gente tem que trazer o lado otimista das coisas, porque nós que trabalhamos com tecnologia, eu acho que serve para a gente se inspirar com histórias como a do José Andrés, que a gente mencionou aqui, mas serve também para a gente tentar usar a tecnologia e o nosso trabalho para tentar fazer um trabalho cada vez mais efetivo e também em prol da humanidade, e não contra a humanidade, e trabalhar junto e não trabalhar com. Eu acho que esse é trabalhar junto e trabalhar com. Esse é o cenário. Não trabalhar contra, né? Contra, exatamente. Então é isso. Senhores, gostaria de agradecer a presença de vocês. Obrigado. Já fica o convite aqui para a gente falar sobre o Lookbox. Já fica o convite aqui para a gente falar sobre a Just a Little Data também, que a gente tem bastante assunto para falar aí também. Obrigado pelo espaço, viu? Valeu, gente. Obrigado. E vocês acompanhem. Não esqueça de seguir o Datalogando, ativar o sininho para receber todas as notificações também. Até a próxima.